bem-vindas, né? Bem-vindos e vamos para mais um bate-papo. Essa questão de ficar acompanhando, né? Na verdade, quando a gente está falando, no decorrer da conversa, não dá muito para ficar, porque a gente acaba perdendo o foco, né? Sim, Perdendo a linha de raciocínio. sim, 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 Mas é sim, bom sim. que as pessoas possam interagir com a gente durante a conversa, justamente fazendo perguntas e comentários, para poder Sim, enriquecer, pois é, né? pois é, pois é. Oi. Eu só estou tentando encaixar aqui para ficar mais em pezinho, mas eu acho que eu estou fazendo bobagem aqui. Por causa do fio do celular. Vamos lá. Vamos ver se ele vai. Tá me vendo, gente? Está dando para me enxergar? Porque eu só me vejo metade. Tá tudo ok? Não, a gente está te vendo perfeitamente, tá? O que tem que aparecer está aparecendo. Ok. Eu só vejo da boca para cima. Ao me ver aqui, entendeu? Entendi. Ok. Então tá. Entendeu? Mas então tá tudo perfeito. Então, boa noite, né, para todo mundo, para mais um bate-papo aqui, né? A gente conversar mais um pouquinho. Esses momentos são tão gostosos, né? Da gente, eu falo assim que o mineiro adora bater um papinho, né? O melhor seria se fosse na beira de um fogãozinho, né? Com esse frio gostoso, um fogão a lenha, No, né? nem Uma fala. chaleirinha de chá ali gostosa ou de café, pãozinho de queijo para a gente bater Mas o papo. o Não, chá tá o aqui. café tá Ah, aqui, você né? tá de café. Então, O Tati, meu, ó, o meu é o levanta aí café, essa. Vamos sim. brindar, vamos brindar. Sim, sim. Mas esses momentos são muito bons, né? Porque traz para gente esse aconchego, né? A gente está aqui, o coração, todo mundo com o coração juntinho, né? E conversar. Falando E esse é um principalmente. assunto, mais um desse assunto, né? Que a gente tem né? Que procurado é, escolher de forma que sejam temas relevantes para todo mundo, e em especial nesse momento, né, tão atípico que a gente está vivendo. Então, como em tudo, eu acredito firmemente, sabe? Eu acredito e eu procuro exercitar isso sempre, que em tudo há um lado bom. Em tudo, né? Em todas sim, as situações, a gente sim, sempre, se tiver essa disposição e essa consciência e esse comprometimento genuíno conosco mesmo, em tudo há coisas boas, há que se aproveitar, né? Então, sim, poder estar aqui com você nesse momento, conversando sobre coisas que são é, tão fundamentais mesmo, eu acredito que é uma sim. excelente maneira da gente aproveitar um pouco mais esse tempo que a gente tem tido e também criar novos movimentos, né, Dulce? Porque é, eu até gravei um vídeo há pouco tempo que eu falava assim: se a vida lhe der um limão, faça uma limonada, faça uma caipirinha, ou até nem faça nada, mas lembre-se da dor de barriga. Porque por mais que a gente não queira, né? A gente não queira pensar em dor de barriga, numa eventual diarreia, um limão é sempre algo útil, né? Ou seja, Muito bom. sempre vai haver uma forma da gente extrair algum proveito das situações, né? Mesmo que Sim, seja um limão sim, muito azedo. Ei, Cíntia, ei, sim. Cláudia, ei, Leonor, ei, Lídia. Estou falando aqui quem estou Cláudia, vendo. Terê, Cíntia, bem-vindas, bem-vindas. Enquanto a gente ainda E pode. assim, esse momento realmente é atípico, e é isso, do limão à limonada. Por mais difícil que seja, né, a gente ter que se reinventar dentro de uma situação complexa, né? Porque é aquilo que eu acho que eu falei da outra vez, não está somente no nosso quintal. Isso está
no planeta, coletivo. né? Então, é um salto quântico. Nós pedimos isso por muito tempo, né? E a gente vem pedindo é, essa situação mudar, né? Mudar planetariamente, mudar consciencialmente. Nós estamos vivendo isso. Não sei se da melhor forma, né? Ou da forma ideal, é, porque está vindo à tona, é como se o tapete que a gente varria para debaixo, todas as situações, né? Ficava ali, o tapete não cabe mais, então a sujeirada está toda Não, e eu vindo à acho, tona. mas eu acho que foi pior, né? Porque o tapete, de tanto ficar com sujeira de baixo, ele fez um murundu ali que a gente tropeçou, caiu e aí tudo Sim, esparramou e a sim, gente tem que olhar, sim, sim, gostando ou sim. não, querendo ou E, não. e é isso, tá aí, né? A situação está aí, estamos todos dentro desse mesmo barco. Outro dia eu até vi um texto falando que estamos todos na mesma situação, mas não dentro do mesmo barco. É óbvio, cada pessoa vive de uma determinada forma, cada pessoa tem uma situação diferente da outra, né? Seja em termos de saúde. Ei, Milton, bem-vindo! Seja em termos de saúde, seja em termos de financeiro, né? Cada pessoa está vivendo de uma forma, né? Ou passa por está passando por esse momento de uma forma. Mas estamos todos passando pela mesma situação. A gente tendo que se reinventar, né? Ou se readaptar a esse novo modelo, a essa nova forma de vida, né? Porque mesmo os locais que já estão voltando, né? Já não está aqui no Brasil ainda, a gente está, fomos o último a entrar nessa quarentena, na pandemia, né? E também vamos ser, creio, o último a sair, né? Porque vai levar mais ou menos o mesmo tempo de todos os outros lugares. Mas, mesmo nos países que já estão saindo disso, mudou. As pessoas não estão tão seguras, né? Aquilo que a gente conversou na live passada, por conta do medo, né? As pessoas ainda não estão tão seguras de como vai ser esse novo modelo, né? E do que a saúde está representando nisso aí, ou a falta dela, né? E o que está representando a vida. Será que eu vou poder chegar e abraçar uma pessoa igual a gente gosta de abraçar, ficar quietinho, juntinho? Será que nós vamos ter coragem de fazer isso? Eu tenho, mas assim, tem muitas pessoas que não têm ainda, né? Ainda nós não saímos, mas eu já sou dessas que adora abraçar. Quando não pode, eu falo assim, a pessoa se retrai, porque muitas pessoas têm medo só, né? É aquela questão lá atrás do medo. Mas hoje a gente vai falar do que significa, então, a saúde, né? E é curioso, porque eu preparei uma palestra tempos atrás sobre isso, né? Saúde é mais que a ausência de doenças. E só depois eu tive conhecimento que essa é a definição, definição de saúde segundo a famigerada OMS. Ah, é? É, é. Então, assim, em algumas. Então nós estamos emparelhadas. Não, Nós estamos emparelhadas. é momento de fazer o reconhecimento e dizer que em algumas coisas eles até acertam, né? É uma coisa eles até acertam. Mas né, contra um modelo, ou vem realmente bem distinto de um modelo a que a gente foi acostumado, a que a gente foi educado mesmo, formatado, eu diria,
que é essa questão de Sim. olhar para nós como partes, né? Aí está aí a medicina convencional, que é assim, é necessária, mas que dividiu nosso corpo, nosso ser, dividiu em partes. Né? E eu acho que a partir daí já se cria um dificultador muito grande, porque nós somos um conjunto, nós não somos pedaços isolados, fragmentos, né? Nós somos um todo. Isso aí é muito interessante, porque eu já fiz de muito. Quando eu comecei a dar aula de aromaterapia, ó, gente, isso tem assim, meus filhos eram pequenos, né? Eu era ceramista e me encomendaram aromatizadores. E eu não gosto de fazer nada sem saber para quê, por quê, qual o motivo, né? E comecei a comprar os livros de aromaterapia. O Pedro devia ter, ou eu estava grávida do Pedro. O Pedro está com 26, né, gente? Então tem tempo, né? Oito, Tem história não, nisso aí. Mas, eu diria enfim, que foi outro dia mesmo. foi outro dia, né? Olha essa mocinha tão linda assim, né? Mas, enfim, quando eu fui ler a respeito de aromaterapia, porque a pessoa que me encomendou, ela queria apenas um aromatizador para essência sintética. Mas eu comprei livros de aromaterapia, né? E aí eu comecei a ler as histórias, o processo. E aí vem toda a história de que antigamente a gente era visto, né, como uma unidade. Nós éramos tratados como uma unidade. Mas com o advento começou a industrialização, não sei o quê, o desenvolvimento do processo de saúde começou a fragmentar o ser, como começaram a fragmentar as plantas. O tronco, o caule serve para isso, a raiz serve para aquilo, a folha serve para aquilo, a flor, quer dizer, esfacelou aquilo que era um conjunto. E isso fez com que parassem de olhar não só para a planta, porque o aroma, inclusive, é a quintessência da planta, né? A nossa quintessência também foi esquecida. E dentro desse processo, quer dizer, a gente deixou de ser visto como essa unidade. Hoje tem especialista em joelho direito. Não é no joelho, é no joelho direito. Quer dizer, então ele só trata o joelho. Mas às vezes o joelho é reflexo de outra coisa que está vindo lá, que pode ter sido um emocional desequilibrado. Enfim, foi se perdendo esse conjunto. Né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e estava falando de uma raizeira, uma senhora já de idade, lá no Nordeste, Norte, Nordeste, lá para cima, né, no Brasil, e os cientistas pesquisando ela, na verdade, e as ervas que ela falava que era boa para isso, boa para aquilo, e eles testando, né, para ver os princípios ativos das plantas, para ver se realmente batia com aquilo que ela falava que funcionava. E aí eles vieram e falaram assim, olha, nós testamos, mas não estamos tendo o efeito que a senhora está falando. Aí ela perguntou, mas como é que vocês estão fazendo? Ah, nós pegamos um pedaço disso, daquilo, lá, colocamos para ferver e tal. Ela falou, não, meu filho, tem que colocar um pouquinho da raiz, tem que colocar um pedacinho do galho, pedacinho da folha. Então ela foi, e eles, assim,
admirados, porque era uma pessoa sem instrução formal, acadêmica, né? Que é uma coisa, a sabedoria nada tem a ver com o conceito acadêmico. E falou assim, mas... Ela falou, não, meu filho. E Não explicou, é e falou, assim. mas como é que a senhora sabe disso? Ele falou assim, meu filho, eu vejo a plantinha nascer, eu vejo o tanto de sol que ela toma, eu vejo a quantidade de água que ela recebe, eu vejo se tem muito vento, ou se tem muito sol ou pouco sol. Eu sei exatamente o que ela está recebendo. Que é isso? É a sabedoria. E essa sabedoria de observação, de cuidado, de estar ali vendo essa unidade como um todo, é que nós perdemos. Então, o conceito saúde esfacelou e foi fragmentado. Um só trata uma coisa, o outro só trata outra, o outro, né? O dedinho do pé, o dedinho da cabeça. Né? A gente vai perdendo assim. E a gente perde. Linda! Que saudade! Nós temos que marcar depois da pandemia aí tomar alguma coisa, não é possível. Saudade de você. Então, nós temos que buscar isso dentro, reaver essa totalidade da nossa estrutura, porque senão a gente sempre fica refém do externo, né? E a saúde não é só você ter uma gripe, você tá com a saúde debilitada porque gripou ou porque tá com algum tipo de doença ou porque ou tá numa depressão, né? Ou existem várias formas de se adoecer, né? E o conjunto de toda a história, porque muitas pessoas ficam baseando na saúde só no bem-estar físico, de você estar fisicamente ou aparentemente bem, né? E muitas vezes a pessoa aparenta ter saúde, mas não tem nada de saúde, né? E tem pessoas que assim não tomam tanto cuidado com a saúde, entre aspas, né? Física e tudo mais, mas estão plenas, estão vibrantes, porque tem algo a mais, né? Talvez aí a quintessência, né? Que é o éter, que é toda essa parte interna nossa, que precisa ser olhada, né? Porque senão a gente fica só na dependência, tomar um remedinho para poder voltar a ficar bem, né? Porque até falar de ervas medicinais ou florais que são excelentes também, ou mesmo um aroma, né? Um óleo essencial que é maravilhoso. Hoje, se a gente for olhar, as mídias falam que é fake, que você não pode usar. Quer dizer, então fica tudo muito num vínculo. É complexo, porque uma vez me contaram, e eu não sei se é Verídico. verdade, se é exatamente assim, mas que no Japão, você desde criança, você cuida da saúde. Então você faz um tai chi,
você faz um Qigong, Liang Kun, você acupuntura, quiropraxia, chás, ervas. E para isso, você paga um profissional, ok? Mas quando você adoece, você não paga. E eu achei isso muito interessante, porque é exatamente o oposto. Quer dizer, lá eles dão valor ao estar saúde, ao estar com saúde, ao ser saudável Lá, e manter isso. Aqui nós não temos Ministério da Saúde. Não é a Organização Mundial da Saúde. Devia ser a Organização Mundial da Doença, porque a gente só lida com doença. uhum. Espera-se adoecer para poder aí tomar alguma providência. Como isso deveria nos ser ensinado desde sempre a buscar ser saudável, né? A comer bem, a dormir bem, a ser feliz, né? A rir bastante, a ter práticas, a tomar sol, que isso tudo é um conjunto, né? Que faz com que a gente esteja bem e seja, assim, saudável. Esse exemplo aí, né, do Japão, das práticas saudáveis, incentivadas desde dentro do processo de educação mesmo, né? E essa curiosidade de se investir na saúde e não se pagar, né, Sim, para curar uma doença, é o modelo ideal, né? O modelo dos nossos sonhos. Mas é sim, muito curioso sim, porque realmente a gente não acostumado, é questão cultural mesmo, né? De cuidar, de olhar para a saúde como um bem e de olhar para esse cuidado como algo que cabe a nós em todos os momentos e de várias formas. E a partir já do princípio de que nós somos energia, né? Hoje, felizmente, a gente pode falar isso abertamente, as pessoas já conseguem assimilar essa ideia sem olhar para a gente com um olho sim, desse tamanho, né? Mas olha, se nós somos energia, de que forma que nós estamos cuidando dessa energia, né? Nós não temos o hábito de nos observarmos, porque o nosso corpo dá sinal o tempo todo. E o que que a gente faz? sim, Normalmente, a gente não faz isso com o carro, por exemplo, se o painel do carro acende uma luz, a gente não vai lá e quebra aquela luz para não ver que ela está acesa. A gente para e vai olhar o que que aquela luz está nos querendo mostrar, não é? E por que que a gente não faz a mesma coisa sim, com o corpo? Então, se sente uma dor de cabeça, ou mesmo um acidente, você deu uma topada ali, bateu o dedão do pé esquerdo, aquilo significa alguma coisa diferente de bater com o dedão do pé direito, né? sim, Dentro de uma sim, leitura metafísica. Então, assim, mas sim, nós não fomos educados para essa autoobservação, não fomos educados para a nossa saúde emocional. É interessante que nas tradições antigas, né, em algumas tribos indígenas, quando se chegava lá ao xamã ou ao curandeiro com determinados sintomas, a primeira pergunta é quando você parou de dançar, quando você parou de cantar, quando você parou de fazer coisas que te dão prazer, né? Então, assim, isso tudo mostra que está tudo, mesmo tudo interrelacionado, uma coisa é consequência da outra, e eu ouso afirmar que quando algo acontece, quando algo se manifesta no físico, ele já estava acontecendo antes nos nossos outros níveis, sim, não é? sim, porque nós temos muitos corpos, né? O corpo físico nosso é a parte mais externa, vamos dizer assim, de toda uma estrutura que é gigantesca, né? É a parte visível. Então, quando começa, quem já fez fotoquíria, né, Uhum. que é fotografar a aura, sabe disso. Quando a aura começa a romper, quer dizer, existem vários outros corpos. Então,
o ataque, vamos dizer assim, ou a nossa falta de olhar para isso, como você falou, nós não cuidamos, essas camadas que são perfeitas, elas começam a romper. E a última estação é o físico. Então, quando chega no corpo físico, é a última estação, é falar assim, ó, você está prestando atenção? Porque já deu sinal diversas vezes. A luzinha do painel já acendeu N vezes. E a gente não vai. Porque não necessariamente, se acender uma luzinha, você não tem que correr para o médico. Desculpe os médicos, não estou falando que não tem que ir a médico. Né? Hoje a gente não pode falar nada. Mas não é isso. É acender uma luzinha, eu tenho que parar e olhar para isso. O que é isso? Porque às vezes só o olhar já começa o processo de reverter a história. Porque você acolhe. Você ali é igual uma criança, quando cai, bate o joelhinho no chão. O que a gente faz? A gente vai lá e o quê? Pega no colo e ó, faz um carinho. A criança é acolhida ali e aquilo daí a pouco e ela já está brincando e correndo de novo. Porque precisava exatamente, né? E esse acolher a nós mesmos, é isso que você falou, nós não fomos ensinados a fazer isso. E não é da nossa cultura ter esse olhar, como não é da nossa cultura incentivar a pessoa a caminhar por si mesmo, a crescer, a dar seus passos, entende? A ver os seus limites e até onde ela dá conta. Então, nós não tivemos esse treinamento, vamos dizer assim, né? Com raras exceções, né? Porque existem famílias já que já estão mais atentas, mais despertas, né? E tem aí sim um olhar diferenciado para a vida, né? Ei, Borará! Saudade! Bem-vindo! Então é isso, né? Assim, o que representa a saúde? É tudo. É tudo. Né? Porque não adianta eu tenho nada, minha cor está ótimo, meus órgãos estão bem, aqui aparentemente está tudo bem. Mas meus relacionamentos não estão bem, meu trabalho não está bem, eu me relaciono mal com todo mundo, o tempo inteiro de mau humor, eu não estou saudável. Entende? Porque não é só a questão física, é algo muito maior, né? É um espectro muito maior, né? Que a gente, por exemplo, quando enxerga cores, a gente só enxerga dentro de um espectro. Muito limitado. Mas existem os outros todos que esses olhos não veem. Mas o olho lá dentro vê, sente, recebe, capta tudo. Então, é de fato um treinamento para nos colocar nessa presença, que é outra coisa também que hoje isso está começando a ficar mais, as pessoas escutam mais, né? A nossa presença, o que é isso, né? Mas eu estou aqui como eu não estou na minha presença, né? O que significa isso?
Aí vem o Cryon e fala da inteligência inata. Mas o que é isso? O que significa inteligência inata do corpo? Né? É, é tão profundo tudo, porque o nosso falar ressona e se alinha com determinadas situações. A minha forma, a minha crença, né? As histórias, tudo que eu recebi enquanto criança, que fica lá dentro como uma caixinha mesmo, que ao longo da minha vida vai, né? Eu vou reagindo ao que está ali dentro. É dessa forma que a gente vai criando, né, a nossa saúde como um todo, né? Seja saúde física, seja saúde mental, saúde emocional, que é extremamente importante, né? Porque se a gente não tem saúde emocional, a gente destrói tudo. Sim. Então, assim, eu tenho um caso de uma amiga, muita amiga, que infelizmente, ou sei lá se é infelizmente, né? Mas enfim, passou, foi para o outro lado. Era uma pessoa que meditava todos os dias, só comia alimento vivo, vegetariana, vivo, é, corria todo dia, fazia yoga, professora de, de educação física. Você olhava para ela, era a saúde, ela vibrante, alegre. Deu 2 meses e foi embora. Então, assim, aquilo realmente foi para mim, né, um alerta, porque ali eu vi a própria coisa do emocional não tão bem assim. Os outros estavam razoavelmente bem, mas o emocional não. Né? E o emocional foi corrosivo. Normalmente é Então mesmo. a gente, né? Então assim, não adianta. Nós temos que, ao cuidar, né? É um tripé físico, emocional, mental. E eu coloco mais uma perninha aí para fazer uma cadeirinha de 4 pernas, que é o espiritual Sim. também, né? Nós temos que ter todos esses lados vistos, porque Cuidado. senão, exato, né? Meu computador desligou, aí desliga a minha Internet? carregador. Ah, Eu tô tá. vendo aqui que tá. Mas isso é engraçado, Deixa eu voltar. porque desconectou um Ah, negócio aí e algo aqui desmontou na mesma hora. Nós estamos meio sintonizados. Algo capotou aqui da minha mesa, assim, do aham, nada. aham, aham. Pronto. Só porque senão o carregador desliga. Aí o meu celular vai embora. Vai a vida. Pronto. Pronto. Estão me enxergando, né? Porque eu não me enxergo. Tá tudo Tá bem. tudo ótimo. É bom que você não se distrai. Mas essa questão, né, as emoções, como a gente estava falando lá, eu acho que a maior sujeira debaixo do tapete que a gente vai acumulando é justamente essas questões ligadas ao nosso emocional, que a gente muitas vezes temer, né, olhar para o monstrinho antes que ele vire um monstrão,
E aí a gente vai sim, alimentando isso que fatalmente, mais cedo ou mais tarde, isso vai surgir, isso vai pedir para ser olhado. Quer dizer, se a gente não olha enquanto está pequeno e cuida, ou até de uma forma preventiva, né? Porque sim. como o adoecimento é só a consequência de questões não resolvidas, se a gente olhar, manter em dia a nossa, a nossa higiene psíquica, emocional, espiritual, energética, Sim, isso vai garantir a nossa harmonia como um todo. Por que que eu comecei a me sim. escutar aí agora? Não sei. Eu estou ouvindo um eco que eu não estava ouvindo, mas tudo bem. É, é porque eu estou ouvindo demais. Então tá bom. Não, estou ouvindo. É É, ótimo, quero ouvir é o teu mesmo. divino, É, teu eu divino repetindo. deve ser. Mas é curioso, e agora mesmo, nessa situação que a gente está vivenciando, eu fico observando, né, a reação das pessoas, a forma de lidar com tudo isso, como é diferente, né, de cada um para cada um, e como que isso Sim. deixa claro, na verdade, os padrões que estão comandando, e muitas vezes as pessoas não se dão conta, né? É, Uhum, uhum. eu ontem tive que dar uma saída, eu tive que ir à casa de uma pessoa para resolver algumas questões. E quando eu cheguei, a pessoa fica assim, sem saber se vai cumprimentar ou não. Só que como ela pensa mais ou menos parecido comigo, eu falei assim, olha, nós já sabemos que não estamos doentes e tem mais. Eu decreto que através do meu abraço eu só te contagio com coisa boa. E assim, e aí a gente se deu um abraço, né? Ainda falei, olha, coração com coração, fortalecendo o timo. E assim, pode parecer bobagem, né, Dulce? Mas por que que a gente não se utiliza disso com mais frequência no dia a dia? Por que que é tão difícil colocar em prática na hora H aquilo que a gente vem estudando e que a gente já sabe que na verdade é a verdade? Porque foi falado para gente que um chá, por exemplo, não resolve. Umas coisas simples assim. Agora, todo medicamento químico feito sinteticamente, o princípio ativo vem das plantas. Então, que era a sabedoria antiga, Sim. né? Então, nós não fomos treinados. Hoje, nós estamos acordando para isso. Né? Hoje a gente está, sim, começando a prestar atenção e toda essa coisa, eu acho que da física quântica, do campo e tudo mais, está trazendo à tona para a gente isso. Né? Quando o Cryon fala da inteligência inata, né, como é que ele fala? CEE, é a sigla. CEE, células estão escutando. Que as nossas células, tem um estudo de um russo, Peter Garayev, uma coisa assim. Ele fala que cada célula nossa tem consciência, emite som, luz, tem telepatia, enfim. Cada microestrutura nossa tem um complexo gigantesco. Nós temos trilhões de células. Só que as células recebem comandos. Uhum. E esses comandos somos nós que damos. Então, a minha fala desacreditando de mim mesmo, a minha fala maldizendo a vida, concordar com aquilo que você não concorda, mas só para ser sociável.
Você concorda? Uhum. Acreditar que nós somos frágeis. É uma balela. A igreja fez muito isso com Sim. a gente. A carne era, como é que era o termo, A carne é gente? fraca. Pecaminosa. Fraca, pecaminosa. E esquecemos que isso aqui é um pecado. É a parte visível do nosso ser. É a parte mais profunda, mais visível do profundo que somos. E nós não percebemos porque não fomos ensinados. A gente não aprendeu que um abraço, escutando o coração bater do outro, cura a alma, cura tudo. Um sorriso que você dá para as pessoas, cura tudo. E nós temos que resgatar isso, que é o simples, resgatar, olhar nos olhos das pessoas. Eu falo que eu estou resistindo muito em dar aula online, está todo mundo me pedindo, que eu adoro falar olhando os olhos das pessoas, porque você está ali junto. Não estamos podendo fazer isso hoje, né? É assim, online, mas se a gente olha, a gente emite, e nós temos que aprender, né? No caso, eu sair da resistência disso tudo e saber que essa energia dentro do campo quântico a gente recebe. É dar um bom dia, é abraçar, é conversar aqui, vamos tomar um café e vamos, sabe, assim, Com presença. coisas simples, né? Que nós não fomos ensinados, na grande maioria, a gente não pode generalizar, Uhum. mas que está aí à nossa disposição. A gente não precisa pagar para isso, para ser quem a gente é. A É, gente não precisa gastar nada se a gente souber o que é essa simplicidade e o que é a verdade dentro disso. exatamente, acessar essa verdade. E você falou uma frase aí, né? A gente repete muito isso, porque para nós já é uma verdade bem presente, bem consciente, que do corpo como templo sagrado. E eu queria pedir licença para cantar uma música agora, que fala justamente sobre isso. E ela fala assim: ó, eu não aqueci, minha voz hoje não está muito boa, não, mas vou dar o recado. O meu corpo é um templo sagrado, feito em perfeição pelo Criador. Por isso honro e reverencio, cuido muito bem, com todo amor. Contemplo maravilhada essa máquina intrincada, equipamento sofisticado, onde cada detalhe foi cuidadosamente desenhado. Então eu digo, ó células minhas, recordem-se da perfeição do projeto original da criação. Ó células minhas, recebam minha gratidão por executarem tão bem cada função. Ó células minhas.
Oh, Grata. lindo. Então, E, eu quis e é trazer, isso, né? exato, porque quando a gente para pensar na perfeição, gente, cada detalhe, é o que falo na música, né? Cada detalhe foi cuidadosamente, foi minuciosamente desenhado. Se a gente para pensar quantas funções estão sendo meu corpo nesse momento, que eu não tenho a menor consciência, eu não preciso pensar nisso, eu não preciso saber, ele está lá cumprindo o tempo todo a função Sim, para a qual ele sim. foi preparado, ele foi criado, não é? Então, eu acredito que uma das formas da gente se fortalecer, né, nesses momentos de pandemia, nesses momentos em que o medo insiste em nos fragilizar, se a gente para pensar nessa questão, né, da perfeição do nosso corpo, se a gente para lembrar e reforçar a consciência com relação a isso, só isso já é capaz de fortalecer o nosso sistema imunológico, porque assim como ele foi, está dando eco. Eu acho que o que está dando eco é para eu parar de falar e passar a vez para você. Assim como Hum, foi preparado cuidadosamente, né, projetado para executar todas as funções que a gente precisa para estar vivo, ele sabe se curar. Né? Você vê que sim, quando a gente tem um arranhão, é, esse processo de recuperação, de refazimento da pele, né? Muitas vezes sem deixar nenhum sinal. Gente, olha que mágica que isso é. Quão mágico que é esse poder que o nosso corpo tem. isso, sim. Isso aí, uma vez eu escutei algo muito interessante, falando exatamente isso. Se a gente corta o dedo, por exemplo, e tira uma laminazinha e manda para o laboratório, o processo de crescimento celular acelera exatamente para poder cicatrizar, né, aquele machucado. Quando vai para um laboratório, se não falar o que pode-se achar que é um câncer de pele, por conta da quantidade de células as que crescem para poder recuperar. E que, na verdade, o câncer seria isso: você machuca, vamos dizer assim, um determinado órgão, porque cada área do nosso cérebro, nós temos várias áreas da consciência, cada área é ligada a um órgão. E quando um determinado ponto da minha consciência entra em estresse, vamos dizer assim, eu ataco um órgão, porque ele é ligado. E eu não dou folga. Sim. Até aquilo eu sair do estresse, eu sair daquela coisa. Na hora que eu saio, o corpo fala assim, até que enfim ela agora vai me deixar curar. E começa então o processo de cicatrização daquele machucado. E, em geral, é nesse momento que aparecem os sintomas. Que se a gente não fosse ao médico, né? O próprio corpo daria conta, a não ser que a gente entre de novo no estresse, aí começa tudo de novo. Então, a gente não dá tempo para o nosso corpo Fazer. se curar. Porque nós temos, sim, é uma máquina perfeita, você vê o próprio processo de vida, a geração de uma criança é algo tão fenomenal. Não tem ninguém falando agora vai crescer um dedo, agora vai crescer pezinho, perninha, o órgão, tal, tal. Não, tem um script e seguem um script perfeito, né? Quando sai com a criança com algum defeito, é porque houve um processo interno ali que rompeu a sequência, Sim. né? Daquele. E isso envolve uma série tudo, né? Espiritual e
Mas nós temos isso. E esse falar com as nossas células é o comandante dando as ordens. Exato. Então, esse olhar mais amplo para as nossas crenças, para as nossas emoções, aonde eu estou agarrada, né? Porque eu estou dando uma ordem e as células obedecem. Sim, sim. Células estão escutando. Sim. Por Né? Como isso, dizia lá nosso amado Cryon. Por isso, é esse Sim. comando, né, Dulce? Se a gente repetir, não precisa ficar repetindo o dia inteiro, mas algumas vezes por dia, ainda que seja a hora que acorde ou a hora que vai deitar, né? Células minhas, recordem-se da perfeição. Assumam sua perfeição. Né? Esse é um comando poderosíssimo. E olha que eu vou te falar, eu já presenciei, né, em mim mesma, resultados bem consideráveis, admiráveis, só através dessa prática, né? De começar a sentir alguma coisa, algum desgaste, e me lembrar desse recurso e colocá-lo em prática. Como esse recurso, nós podemos também, por exemplo, quando vamos ingerir o alimento, decretar, né? Que as propriedades daquele alimento sejam potencializadas e que o meu corpo absorva somente o essencial. Isso, inclusive, é ótimo para não engordar. Né? Porque é importante, isso também vai ser um tema. Dulce, abaixa um pouquinho o seu volume do telefone. Ok. Ok? Vamos ver se. Ah, sim. Sim. Melhorou? Melhorou. Obrigada. Melhorou? Melhorou. Agora você não está me ouvindo? Ok. Está ouvindo? Estou escutando. Então beleza. Aí, você está me escutando? Otimamente bem. E sem eco. E aí eu parei de ouvir o eco. É porque o pessoal tinha comentado aqui, gratidão também por quem falou, que era, vou até olhar depois, que devia ser o volume que estava alto. Então, nós vamos falar futuramente, né, sobre o poder da palavra, que realmente nós precisamos ter cuidado com aquilo que falamos, em função disso que a gente está falando, né, que você está comentando aí, que as células, eu acho que foi Cryon mesmo que falou isso. Imagine que nós temos milhões de auscultadores, né? Cada célula tem lá um par de fone de ouvido que está o tempo todo conectado com o que a gente está falando. Então, vamos aprender a usar isso a nosso favor, escolhendo com muito critério o que a gente emite, né? Através da nossa voz. Emite. Inclusive... Ele fala, inclusive... Pode falar. Falamos inclusive juntas. Pode falar. Ele fala, inclusive, a respeito disso, das células escutarem. Durante um dos eventos dele, uma senhora perguntou para o Lee Carroll, né, para o Cryon, né, que o Lee Carroll é quem canaliza, né, o Cryon, que ela vinha conversando com o corpo dela, mas ela continuava sentindo os calores da menopausa, que ela continuava, que ela queria rejuvenescer, era a coisa lá, né? Ela rejuvenescer, mas ainda continuava dentro daquele processo de sentir né, os efeitos da menopausa e tal. E aí ele perguntou assim, ok, você está falando com as suas células, né, que elas têm que voltar para o seu estado de equilíbrio, rejuvenescer e tá. Mas você mudou os seus hábitos? Você mudou a sua forma de se vestir? Você mudou a forma como você se vê? Então, na verdade, é um conjunto, né? As células, elas percebem tudo isso que a gente emite de alguma forma, não só falar, porque
pode parecer igual naqueles peça e receberás, a pessoa só fala, eu sou rica para ganhar na Não, não, loteria. não. Não, porque não Não, pode ser da boca para não, fora. não, tem que vibrar, Uhum. né? Tem que ter você equalizar essa sua fala junto com o teu sentir, né? Porque essa vibração é que vai trazer Pois é. Mas aí é que entra o que já é tema para uma outra conversa também, mas assim, por isso a diferença, porque quando a gente decreta, decretar é diferente de falar, de declarar. O decreto é uma afirmação com convicção, com consciência e com uma vibração que seja coerente com aquilo sim, que se está proferindo, não é? Não é simplesmente falar uma coisa e pensar sim, outra, é isso que o Cry falou. não, Você quer ser jovem, mas a pessoa adianta, está querendo ser jovem, mas está se vestindo sim, como velha, ou assimilou a ideia de que certas coisas não são mais permitidas porque eu já não tenho não mais são idade mais para isso. possíveis. Né? Ou seja, É, ela tá falando e desejando uma coisa e anulando totalmente essa fala através do sim, comportamento dela, sim, né? Com relação a isso também acho sim, interessante as pessoas se apropriarem das dores, né, das doenças, quando falando a minha enxaqueca não me larga, a minha, enfim, sim. Propriedade. tomando posse daquilo que elas não querem para ela. E eu sempre brinco, não, mas se você já tomou posse, não vai te largar mais, né? Então, assim, tomam Exato. para si coisas que não querem, né? Tomam posse mesmo da doença. Ou ainda Sim, o acreditar, isso é muito forte, o acreditar no padrão genético, na hereditariedade. É lógico que nós sabemos que as coisas as informações são transmitidas geneticamente, mas se eu vou manifestar em mim uma doença que é um padrão da minha família, depende de muitos outros fatores. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. isso é realmente bem profundo. Quem leu, maravilha. Quem não leu, leia. É o livro do Bruce Bruce Lipton. Lipton, A Biologia da Crença. Né? Ali ele explica de forma magnífica a parte genética, biológica, é só 5% das doenças ditas genéticas, somente 5% é verdadeiramente genético. Uhum. 95% é epigenético. O que significa isso? O campo onde eu fui criada, as informações do campo, daquilo, das atitudes e dos posicionamentos dos meus pais, das crenças deles, da escola onde eles me colocam, da igreja na qual eu frequento ou não frequento, o alimento que me é oferecido. Enfim, esse conjunto de informação que é chamado hoje, é conhecido hoje, né, é a nova ciência epigenética, faz com que eu mute os meus genes para me alinhar com aquela família, para ser aceita naquela família. É como se na constelação familiar se fala muito disso, para ser aceito, para falar que ama, repete, Uhum. mas não é genético, não é biológico. A coisa é muito séria, porque a gente teve aquele caso que foi veiculado, né, exatamente por ela ser uma atriz famosa, Angelina Jolie, ela fez um teste genético, a mãe dela morreu com câncer, útero, tudo, e enfim, para ela deve ter sido, como é realmente, um sofrimento, né?
todo o processo da mãe dela, ela fez um teste genético. E no teste deu que ela tinha 5% de chance de vir a ter um câncer. 95% não. Ela acreditou no 5%. E foi lá e extirpou as mamas. Extirpou todo o Aparelho sistema reprodutor. reprodutor, o aparelho reprodutor dela. Não adianta. Ela já aceitou a doença. Ela olhou para o copo meio vazio, quase vazio, e não para o copo que ainda tem uma gota. Que maravilha, deixa eu beber, que eu estou com sede. Ela acreditou no 5%, entende? E se apropriou disso. Uhum. Em vez de olhar aquele 95% de chance de não ter nada. Viver a vida feliz, viver a vida bem. Como já teve N casos de pessoas descobrem um câncer que tem pouco tempo de vida. Teve um caso até, foi na Inglaterra, muito interessante. A mulher tinha pouco tempo de vida e ela falou, bom, então eu quero curtir esses meses de vida que eu tenho com meu marido e meus filhos. Tirou licença, o marido tirou licença do trabalho, tirou os filhos da escola e eles foram viajar para o mundo. Para criar essa imagem boa. Quando ela voltou, não tinha câncer, estava curada. Por quê? Na hora Ela que se ela injetou de decidiu, vida. isso, a hora que ela decidiu viver plenamente, ela ficou livre da morte. Exato. Então, assim, a tal da saúde é um complexo, né, de N fatores, porque se eu todo dia trabalho com algo que eu detesto, o que eu estou fazendo ali comigo? Qual é a informação que eu estou passando para o meu sistema? Entende? São coisas que a gente vai minando a fortaleza que somos. O nosso sistema imunológico vai caindo quando a gente acredita nisso tudo. Cai. Porque nós estamos dando essa informação para dentro do nosso sistema que a gente não acredita. Será que caiu? Aqui não. Não, porque de repente sumiu todo mundo. Alguma coisa aconteceu aí que Não, Dulce. todo Tem mundo que estava 27 ali de repente pessoas. foi a zero. Bom, Ah, tá. hã? Sim. É, 3 Ok. pessoas. Eu não sei, porque talvez porque completou 1 hora É, agora. Mas não, porque não, mas nosso. não é pelo. Não, não, não. Alguma coisa aconteceu que caiu aí a... Tá tudo certo aí, Leonor? Ok. Tá, ok. Tá tudo Tá, perfeito. ok. Ok, então tá bom. É, então, é isso, assim, esse falar, esse conjunto, né, onde a gente quebra, a gente é um ser potente, é um ser magnífico, mas nos tratamos como se não valêssemos nada. Ou alguém fala, olha, isso é bom, repete, cria, ou seja, uma sequência numérica, ou seja, um decreto, ou, né, ou tomar um chazinho de alguma planta que é maravilhosa. E tal. Você faz aquilo, nossa, meu corpo é maravilhoso, eu sou linda, eu me amo, eu me adoro e tal. Aí passa o resto do dia só com notícia ruim, com medo de sair na rua, com medo de. Esse nível de informação é a nossa saúde que não está boa. Não adianta. Ela está diretamente ligada ao timo. E isso, então eu atraio, inclusive, porque
o nosso medo, né? Quando a gente volta lá para aquela live da outra semana, o nosso sentir é o campo magnético, ele é imã. O nosso pensar nem tanto, porque ele é elétrico, mas o nosso sentir, ele é magnético. Total. E ele atrai. E aí, essas vibrações que a gente emite, se eu não me amo, se eu não me honro, se eu não me respeito, se eu digo sim para os outros só para agradar, eu estou vibrando isso aqui e eu vou atrair exatamente mais gente que me desrespeita, mais situações que vão só reafirmar tudo isso. É complexo, mas a gente tem que olhar para essas coisas porque a gente precisa entender que somos magníficos. E isso não estou falando em questão de ego, não tem nada a ver com ego. Ego no sentido de orgulho, de se achar, arrogância. Vaidade. Porque o ego também, a gente não pode matar o ego, não, gente, porque o ego é como a gente lida no prático da nossa vida. Não, Os ego, desequilíbrios. sem o Não, a ego não gente era não faz possível. nada. Não, sem o ego Né? nem era possível a Não. nossa existência aqui, né? Uhum. Por muito tempo a gente ouviu falar, tenho meu ego, tenho que amordaçar meu ego, tenho que, sabe, como se ele tivesse que ser castrado, limitado, dominado Sim. mesmo. E eu falo, gente, Sim. o ego é como uma criança birrenta, né? Assim, ele está cumprindo o papel dele da forma que ele sabe, da forma que ele foi programado. E a gente precisa entender que como foi foi ensinado. a principal função dele, inclusive, ou uma das principais, é nos proteger. E aí ele vai fazer de tudo para nos proteger, inclusive nos prejudicar, achando que é uma medida protetiva, né? Mas se passarmos a tratá-lo, como que a gente trata uma criança birrenta, né? Bom, certamente que não é batendo, não é castrando, a gente vai tentar uma linguagem amorosa, uma linguagem para fazer com que caia mesmo a consciência, para que entre na realidade, né, da situação e de uma forma amorosa trazer o ego para ser nosso aliado, fazer o ego reconhecer e compreender que ele está a serviço da alma, que ele é importante, Sim. mas que ele está a serviço da alma, né? Que é fundamental o papel que ele desempenha, mas que não pode ser da forma como ele cismar que tem que ser. O negócio é a pessoa entender que ela tem uma alma e que tem uma estrutura divina, né? Porque eu acho que foi aí que nós seguimos religião, instituição religiosa, não vamos falar nem religião, a gente seguiu instituição religiosa, mas não a espiritualidade. Né? E como tudo foi esfacelado, como eu falei logo no início, né? Essa estrutura o espiritual, agora eu vou ser espiritual, porque agora eu vou sentar, vou meditar, ou agora eu vou, né? Isso e como se toda essa parte espiritual eu tenho que ser merecedora para ter, né? Porque é um balaio dá até agonia quando eu escuto umas coisas dessas. Nós somos um ser espiritual e perfeito. Nós não temos, a grande maioria não tem consciência disso. Ela não tem consciência daquilo que ela é. Ela não tem consciência de que ela é puro amor e a vibração do amor cura tudo. Hoje eu estava falando com uma pessoa, eu falei, olha,
A tônica é o amor, não tem outra. Amor não significa ficar babando o ovo de ninguém, passar a mão na cabeça achando que... Às vezes o amor é falar não com todas as letras garrafais. Confirmei. Que amor não tem nada a ver com aceitar qualquer coisa. Nós devemos aceitar as situações da vida, isso é uma coisa. Agora, aceitar qualquer coisa no sentido de engolir sapo ou passar por cima da nossa soberania para poder... Isso nos adoece. Isso faz com que as células percam a força dela. Quem faz aquele teste, como é que chama? Eu esqueci, que testa a musculatura. Cinesiologia. Cinesiologia. Quando a gente pega algo que não é bom para a gente, na hora que vai fazer o teste, o músculo perde a força. Agora imagina a gente passar uma vida fazendo coisas que enfraqueçam os nossos músculos. A gente vai perdendo a tonicidade do nosso ser, a vitalidade. Porque quando a gente está apaixonado, ou está fazendo algo que é magnífico, na hora que pega aqui, ó, pode vir não abre. Por quê? Porque a gente fica vigoroso, a gente fica com tônus lá em cima. Então, nós temos que prestar atenção nisso, que a via é simples, mas a gente tem que permitir, né? E quando a gente permite, o sistema agradece, o sistema relaxa, sai daquela tensão, porque é uma tensão, é um estresse. Você manter todas essas células, né, são trilhões, fazendo dioturnamente algo que não é da tua alma, que não é do teu propósito, que não é aquilo que você deseja, que eu falo assim, que quando você simplesmente não precisa fazer nada, mas você tá pleno, né? E isso é que faz com que fortaleça a nossa saúde como um todo, né? Em todos os lados, as quatro perninhas, né? Da cadeira, né? Então, enfim, eu sempre pego, né, as palavras em números, né? E a palavra saúde dá 21, que é 3. Eu já falei isso em outras vezes, né? 21 é o número da iniciação ou do iniciado, né? Todos os processos que a gente faz, por exemplo, fazer quebra de contrato, 21 dias. Fazer oração de proteção de Arcanjo Miguel, 21 dias. Recebi iniciação de Reiki. Eu tenho que passar 21 dias aplicando auto-reiki em mim, né? Fazer a auto-aplicação para quê? Para poder, porque o 21 quebra um paradigma. E é interessante, então, a saúde ser um processo iniciático. Quer dizer, para ter saúde, é um processo iniciático. Eu tenho que entender o que significa saúde, né? Não é só manter o corpo aparentemente a casquinha, né? É igual a tal das máscaras. A gente vai lá, maqueia, fica lindo, mas por dentro tá um moída. Não tem maquiagem, não tem maquiagem que faça brilhar o olhar. Não tem, não tem. Né? Não tem maquiagem, não tem cirurgia plástica, não tem botox, não tem nada disso. Você pode sim melhorar, ficar mais esticadinha, mas se não tem a vida lá dentro, não tem brilho, não tem viço.
Então, é complexo, né? E isso não estou falando que as pessoas não possam fazer cirurgia e colocar botox e fazer nada disso. Não é isso. Não, Mas cada tem um que ter um faz algo aquilo dentro também. exatamente. Não Sim, adianta. tem que ter esse algo dentro, senão não adianta. Porque a chave da saúde é esse algo lá dentro. É É que, esse algo lá dentro é que é a chave. e que a gente pode dizer O que Léo está falando aí, os olhos entregam tudo. Exatamente. Né? E não tem como. disfarçar, E às simular. vezes não precisa nem ser assim, os olhos. É tão engraçado isso. É, é, eu sempre conto isso nos cursos, quando eu dou aula. O Pedro, meu caçula, né, meu filho, desde pequenininho, às vezes eu entrava em casa, não tinha aparentemente nada acontecendo. Ele enxergava algo que eu não percebia, né? Ele via. Uhum. Eu entrava em casa, às vezes eu estava com bolsa no ombro. Ele olhava para mim e falava assim: "O que que foi, mãe?" E eu falava assim: "O que que foi o quê, meu querido?" "Mãe, o que que foi?" Eu falei: "Nada." Aí ele vinha, tirava a minha bolsa e me abraçava. Abraço, gente, nada mais de filho gostoso assim. Ah, ele me abraçava e ficava em silêncio. Daí a pouco ele se afastava, olhava para mim e falava assim: "Tá melhor agora?" Agora sim, né? Então, assim, existe aí, né? Os olhos entregam, sim, os olhos entregam, mas o nosso campo áurico também. É a energia que nos contém, que a gente emana, né? Que reverbera. Se não está bem aqui, ou se tem algo aqui afetando, mas não está tão claro e consciente aqui, isso fica sendo visto por quem tem capacidade Tem a de ver, sensibilidade. É. né? Ou ainda que não Que tem veja, essa né? sensibilidade. Ou ainda que não veja, capta de uma outra forma, porque aquilo vai, Sim, chega na nossa frente antes, inclusive. sim, sim, sim. Ó, Hora de encerrar? nós vamos passar a noite aqui. Não, É uma hora hora de e 15. encerrar. Então, é, eu queria, eu tenho duas dicas para passar, que eu gostaria de partilhar, que são coisas que eu costumo sugerir, coisas que eu pratico também. Tem a ver com afirmações, são coisas que podem ser incorporadas, né, no dia a dia facilmente. Lembrando que aquilo que você também falou, né? Não adianta falar da boca para fora. Tem que ser do coração, né? Tem que ser com consciência, com convicção. Essa é a palavra. Quer dizer, a palavra tem poder, mas para alcançarmos os objetivos que nós pretendemos, tem que haver coerência, né? Tem que haver coerência entre aquilo que sai e aquilo que está vibrando junto, né? Então, eu gosto muito de uma afirmação que é assim: eu estou permanentemente imersa e envolvida na luz pura do amor divino. Somente o que me é benéfico tem o poder de chegar até mim, né? De me atingir. Quando a gente profere essa afirmação com consciência, eu vou deixar no comentário do vídeo depois. Quando a gente profere essa informação com consciência, e principalmente fecha os olhos e realmente se visualize envolvido pela luz, a gente está plasmando esse campo de proteção que Sim, funciona como bloqueio para qualquer tipo de energia intrusa, inclusive viroses e outras cositas mais, não é? tudo, sim, Então, tudo, eu tudo. tenho testemunhos de pessoas que passaram a usar essa prática e que realmente mudou tudo, né? Que, né, não adoece mais, Sim, não, enfim, não estão mais vulneráveis a certas coisas. É, e dentro sim, dessa prática aí, a gente poderia falar, dissertar sobre vários fatores que fazem com que ela funcione, né? Outra coisa sim, simples sim.
é bater, né, no ponto No do timo. timo, No timo. que são o quê? 4 dedos acima. Daqui nessa altura, né? Era no meio do peito, né? No externo, um pouco acima Não, são 4 dedos abaixo do fundinho aqui, ó. Do ossinho aqui, né? É Não. entre a clavícula, Isso. mais para baixo, né? E Isso. bater aqui, pode ser com punho assim Isso. também, né? Não é bater, não é com força, Pra não. É dando acordar. isso, dando Não, batidinhas. é ritmado. Dando batidinhas. E aí, com a intenção de realmente despertar e de fazer com que ele entre em plena atividade. Né? Então, essas 2 dicas que eu gostaria de partilhar, que eu acho que funcionam bem, Sim. e é uma forma que qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode estar se beneficiando, né? Desse fortalecimento do sistema imunológico e dessa VAC natural. Porque também não pode falar aquela palavra, não, agora tem que ser VAC. Não. Aquilo ali a gente eu já encerrei. Tem que encerrar esse assunto, né? Uhum. Uma coisa muito boa também porque fazer, né? Você fazer o mantra, o decreto, bater, na hora que vai tomar um banho, imaginar a água como um campo dourado que te limpa e que te abastece. Vai beber uma água agradecendo aquele líquido que está trazendo toda a informação perfeita para o teu corpo. Vai fazer um almoço, ai, Dulce, mas eu não tenho dinheiro para ficar comprando comida orgânica, as comidas estão muito envenenadas. Não tem problema. Chega ali, pega aquela cenoura ou a batata e agradece aquele alimento. E peça para que ele entre em contato com a matriz divina. Agradece quem plantou, agradece a Mãe Terra, agradece quem colheu, agradece quem trouxe para o supermercado. O supermercado cobra muito caro. Não, gente, agradeça. Agradeça. Porque isso tem a capacidade de transmutar as informações. A gente consegue eliminar tudo que é negativo, levando uma outra qualidade de vibração para aquilo. Brincar com você mesmo durante um dia, dançar, colocar uma música e sair rodopiando, igual criança adora rodar, roda dentro de casa, tira os sapatos, coloca os pés na terra. A terra, 20 minutos com o pé na terra, desinflama todo um organismo. Então, são coisinhas que a gente pode estar fazendo ao longo do nosso dia, acordar fazendo o decreto aí que a Vanessinha colocou, mas ao longo do dia você manter e sustentar esse mesmo nível de vibração. E na hora de dormir, pode repetir o mantra ou fazer a sua oração e agradecer e pedir para que a tua noite seja velada ou que você possa, durante a noite, aprender a trazer mais contato e mais consciência. Nós temos que trabalhar, né? E essa quarentena está trazendo tudo isso para nós. Essa oportunidade da gente se rever, né? Olhar para nós mesmos com outros olhos, né? Expandir todos os conceitos que a gente tem de nós mesmos. Sim. E soltar e desapegar de todos aqueles que não servem. Abre mão de sofrer, abre mão
de se maltratar. Abre mão, isso não vale a pena. Joga fora. É isso. Então, é isso, é isso, é isso. Como a gente, É muito... esse é um tema que realmente não teria fim, né? Se a gente não tivesse que limitar e também para não cansar as pessoas É. na próxima conversa afinada, as pessoas perguntam por que a conversa afinada, né? Porque nós somos afins, porque a conversa, felizmente, flui de uma forma harmônica, né? E então é afinada. Na próxima conversa afinada, a gente vai falar então sobre alinhamento, o que quer que seja que isso signifique. Né? Nós vamos entrar nesse, conforme sua sugestão, a gente vai falar sobre alinhamento. Então, agradecendo a todos que estiveram, que estão presentes, também agradecendo a quem vai assistir essa conversa posteriormente. Depois, né? Fica já o convite para na próxima quarta-feira se juntarem a nós. Tragam mais pessoas que vocês acreditam que possam também se beneficiar disso que a gente compartilha aqui. Sigamos juntos, com muita gratidão. sigamos juntos. Isso, gratidão. Um beijo para todo mundo. E a gente vai caminhando aqui juntos. E aquilo, se tiver algum tema que vocês queiram, Sugerir? né, sugerir para que a gente possa aqui estar batendo esse papo gostoso, é só falar. Estamos Tá abertas. bom? Um beijo.